Dragão simbionte chegando em Nova York e o Rex sabia disso tudo, exatamente. O Venom tá infectado realmente pelos simbiontes, pelo deus simbionte. O deus realmente está chegando e se ele tá chegando, que ele venha ou que você fuja. É disso que a gente vai falar nesse Contando História de hoje, contando história de Venom, pra gente continuar contando história da semana passada, Venom Rex parte 2. Galera, vamos falar sobre cada detalhe dessa história, sobre cada momento aqui e como isso pode dar ponta para a próxima fase aí, que deve ser bem grandinha, galera. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer esse Contando História da semana, esse Contando História de Venom parte 2, Venom Rex parte 2, né? Vamos continuar essa história aqui, então vamos parar de enrolação pra gente já começar essa história, galera. Vamos lá, a história já começa nos mostrando o Rex falando por cima do Venom. A gente consegue ver o Venom sendo cicatrizado o Ed, né? Sendo cicatrizado pelo Venom após ele sofrer aquele furo no seu peito, né? E o Rex vai falando com a gente. Como que eu pude confiar em uma pessoa que eu não sabia nem a sua história? Pô, eu confiei num cara que eu não sabia nem quem é Ed Brock. Por que que eu fui dar esse mole, cara? Mas beleza. Se eu não sei quem ele é, né, ele tá demorando pra voltar, provavelmente meus amigos morreram, se eu não sei quem ele é, eu vou atrás disso. Vemos que o Rex acabou indo atrás da própria história do Ed e ele vai contando pra gente que a sua mãe morreu muito cedo. O Ed perdeu a sua mãe muito cedo e o seu pai era muito rico, mas acabou também perdendo tudo em um acidente que o Ed se envolveu quando criança. Ele acabou perdendo todo o seu dinheiro. Desde então o Ed teve que se virar e ele acabou, né, conseguindo fazer uma faculdade, terminar uma faculdade. Ele conseguiu ser contratado por um dos jornais mais famosos e um dos ótimos jornais. Começou a vender, né, suas fotos de casos criminais e começou a se dar bem. Até que ele foi demitido, né, por causa dele ter entrado em assuntos que não foram certos, vamos dizer assim, e ele acabou sendo demitido. Desde então ele começou a se tornar alguém completamente por vingança pelo Homem-Aranha, né? E ele acabou encontrando uma gosma preta que acabou se juntando a ele, que no caso é o Venom. Desde então ele se tornou um dos maiores vilões do Homem-Aranha em Nova York, até que ele vai para São Francisco e tenta viver uma vida de herói, uma vida de vigilante. Ele agora é um herói de São Francisco, e no meio disso tudo ele já enfrentou muitas coisas. Ele teve o Carnificina, ele já teve o seu câncer, ele já teve o próprio Toxina, já enfrentou o Anti-Venom e já morreu várias e várias vezes. O Rex fala pra gente que uma coisa é certa, se o Venom, né, se o Ed no caso, não morreu agora, ou não teve um fim por agora, a questão é que Ed Brock não é nada. Ed Brock não é ninguém. Se o seu fim não chegou por agora, ele pode chegar daqui a 100 anos ou pode chegar amanhã. Uma hora Ed Brock terá o seu fim. Uma hora ou outra o seu fim irá chegar, independente de como. Ele não é nada, ele não é ninguém. Ele é alguém que volta à vida várias e várias vezes por causa do Venom. Mas ele não é ninguém, ele não é nada. Então ele uma hora ou outra vai perder isso tudo. O Rex olha pra uma foto ali dos seus amigos que o Venom tinha ido salvar, né, que o Ed tinha ido salvar, e ele pede desculpa. Ele fala, perdão a vocês, amigo. Até que a porta se abre. E nós vemos o Ed chegando na sala ali, aquele lugar que ele estava com o Rex, né? E aí, né, o Ed vira pra ele e fala, você mentiu pra gente. O que você disse era mentira. Os seus homens estão mortos. E aí o Rex fala, como assim? Como assim? Calma, não faz isso. E o Venom joga uma lata no Rex e o Rex voa longe, ali perto da fornalha, né? E o Venom fala, você mentiu pra gente, a gente quase morreu, você jogou a gente pra morte, enquanto seus amigos estão mortos. E aí o Rex fala, calma aí, cara, eu não sabia de nada. E o Venom, e a gente vai vendo o Ed falando por cima disso tudo, né? Falando, por um momento eu pensei que eu tava no controle, só que eu não estava. Eu comecei a sentir uma sensação ruim e ele voltou ao controle. Eu estava infectado. O Venom começa a falar aquela mesma língua dos simbiontes e ele mais uma vez fica com o símbolo do simbionte no seu rosto e falando a língua dos simbiontes. O Rex vira pra ele e fala, o que é isso, cara? O que você tá falando? E o Ed não consegue controlar.
Ele fala, né? Eu tô tentando controlar, eu não quero que isso aconteça. Ele também nos infectou, nós também estamos infectados. E o Venom tá indo certamente matar o Rex, jogando ele na fornalha, até que o Venom para. O Ed para e fala pra ele, Rex, o Ed consegue controlar por um momento o Venom e fala, Rex, corre, corre, Rex. E ele consegue meio que jogar, né? Se jogar perto daquela fornalha do Rex para que ele consiga soltar um pouco o simbionte dele. Após isso nós vemos, né, o simbionte meio que se abrindo, saindo de dentro do Venom e o Ed gritando, até que ele consegue pegar o controle e ele cai no chão. O Rex pergunta pra ele, o que foi isso, cara? O que você falou? E o Venom fala, cara, eu também fui infectado e foi assim que os seus amigos morreram. Dessa mesma forma. Eles já estavam mortos. Quando nós chegamos, eles já estavam mortos, infectados. E aí o Venom fala, liga a TV. O Rex liga e tá tendo noticiário de um dragão simbionte que acabou saindo do esgoto. O mesmo dragão que foi responsável pela aquela morte, né? Dos amigos do Rex, né? Aquele momento onde as caveiras caem e os simbiontes saem do corpo foi por causa desse dragão. E é o que o Ed explica para o Rex. Foi isso que aconteceu. Depois que aquele dragão saiu, todos os seus amigos, né, caíram duros, mortos. Eles já estavam mortos. Esse bicho acabou fazendo isso com eles. E ele também está me hipnotizando. Ele está hipnotizando a todo mundo. E ele disse que Deus está vindo. E aí, né, o próprio Rex fala, eu sei quem ele é, eu sei exatamente o que esse ser é. Eu pensei que ele já estivesse morto, mas pelo visto ele voltou. Deixa eu te contar, o Rex começa a contar pra gente como que ele conheceu esse dragão simbionte, exatamente, cara. Ele começa a falar sobre a Segunda Guerra, quando ele lutou do lado dos seus amigos que sofreram aquele experimento simbionte também. E ele vai falando que eles estavam, durante a guerra, né, tentando fugir, que ele nunca viu tantas pessoas morrerem ao seu redor. Ele nunca sentiu tanto medo na sua vida. Seus amigos estavam morrendo e eles precisavam arrumar um jeito de se esconder em campo aberto. E a única alternativa que eles acharam foi cavar, né, lugares para eles se esconderem embaixo da terra. Até que ele encontrou seus outros amigos. No caso, né, ele acabou encontrando algumas caveiras mortas, enterradas. E ele fala, a gente estava cavando a nossa própria cova. Eu parei de cavar porque eu me assustei. E muitos outros amigos ao meu redor continuaram morrendo, né? Tinha um atirador escondido, no caso, né? E tava atirando neles no aberto. E aí ele fala, eu não tive pra onde ir, eu não tinha pra onde ir. Muitos amigos dele começam a morrer e só sobra ele. E ele fala, a minha única alternativa era a pior escolha. Eu iria correr pra cima daquele atirador. A gente vê ele correndo em campo aberto, correndo pra cima daquele atirador. Ele toma tiros e ele fala pra gente, né, que a cada tiro que ele tomava era em homenagem a um dos seus amigos que foi morto, né? Ele chegou frente a frente àquele atirador. Ele disse que viu a base do atirador, viu ele em cima da árvore. E ele pensou, é agora, eu vou morrer, mas meu pai vai receber uma medalha pra mim, minha mãe vai conseguir essa honraria, né? Mas a história não terminou assim. Ele apagou, ficou apagado. E quando ele acordou, ele estava em cima de uma maca, em cima de uma cama. Ele disse que quando ele escolheu, né, ter o simbionte dentro de si, não foi uma escolha racional. Ele tava morrendo, ele precisava daquele simbionte pra sobreviver. Ele disse que Nick Fury estava naquela sala e que após isso, né, o Nick Fury estava acompanhando ele desde aquilo tudo. Ele disse, né, que não sabia por que ele foi o escolhido, ou talvez ele não foi. Ele disse que quando o simbionte entrou dentro de si, quando eles injetaram aquele simbionte, ele viu a galáxia, ele viu o universo se formando e ele conseguiu poderes maiores do que a estrela. Ele disse, né, que quando ele viu a origem daquele simbionte, ele era mais antigo do que o nosso universo e que ele não tinha proporcionalidade disso tudo. Ele sentiu um poder para derrotar deuses e ele viu isso tudo a partir do momento que ele se ligou àquele simbionte. E ele disse que ouvia aquela língua do simbionte e que ele só dizia uma única coisa:
Deus está vindo. A mesma frase que esse dragão está dizendo e que os simbiontes estão dizendo quando hipnotizam as pessoas. Vemos, né, que aquele dragão simbionte gigante, ele está por Nova York e ele está destruindo tudo. A gente vê na sala ali o Rex e o Ed conversando e o noticiário falando: o dragão voltou, ele está em Nova York. O prefeito Fisk está convocando, né, os Vingadores e todos que possam ajudar para derrotar esse dragão, né? Por enquanto, apenas um herói chegou para salvar o dia, o Homem-Aranha. Ele chegou para derrotar esse dragão. E o Rex vai falando: ah, Ed, calma, antes de você fazer qualquer bosta. E quando ele olha pro lado, o Ed já não está mais ali. Vemos o Ed falando pra gente: eu sabia que esse momento chegaria. Eu sabia que o meu momento chegaria. Se era pra em algum momento alguma coisa acontecer, se era pro meu ciclo se encerrar, esse momento é agora. Esse momento está aqui, na minha frente. Eu preciso fazer isso. Se antes eu só era um cara qualquer com uma gosma preta dentro de mim, agora eu não sou mais. Eu preciso fazer o certo. Ele chega em cima de um prédio, ele olha aquele dragão, ele já está perto, ele está frente a frente, e ele fala: se esse momento está chegando, que ele venha. E nós vemos o Venom, Ed Brock em cima do prédio e atrás dele Miles Morales, o Homem-Aranha. Homem-Aranha chegou para ajudar. Eles estão juntos e eles estão juntos para lutar contra esse dragão simbionte. E se esse momento do Ed chegou, que venha esse momento para se enfrentar. Bom, a história termina aqui, a parte 2 termina aqui, né? Vamos ver agora nessa parte 3, nessa parte 4, como que vai ser essa luta contra o grande dragão simbionte, o que eles vão descobrir sobre o deus simbionte que está vindo. Comenta o que vocês acharam da parte 2, dessa história, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!